Bem, pessoal, falando um pouco sobre desenvolvimento e fecundação, a gente precisa relembrar que para que a ovulação se complete aqui nos anfíbios, as divisões meióticas elas têm que, como se fosse, serem reativadas, né? Então, o que acontece? Esse ovócito, esse ovo, ele tem que migrar para a parte superior do oviduto. Então, a gente vai observar a primeira citocinese meiótica com a primeira eliminação do primeiro corpúsculo polar nesse momento. Esse primeiro corpúsculo polar ele vai estar numa região que é uma depressãozinha, próximo à mancha de maturação que a gente viu nos slides anteriores. Então, quando a gente vê quando esse ovócito alcança o útero, ele atinge a fase de metáfase 2 na divisão meiótica. E essa fase ela fica bloqueada até o momento da fecundação. Tá? Então, só depois da fecundação que essa fase de meiose ela prossegue. Tá? Então, a postura e a fecundação ocorrem na metáfase da segunda divisão meiótica. Após a fecundação, haverá a liberação de um segundo corpúsculo polar. Tá bom? Então, depois que o espermatozoide entra no ovócito, depois que ele entra no ovócito, um tempinho depois, tá certo? Nas 2 primeiras horas, ele já vai adquirindo a simetria bilateral do ovócito, tá certo? Ele já vai adquirindo a simetria bilateral. E esse espermatozoide, lembrem-se que ele só vai fecundar na região do polo animal, ou do hemisfério animal, tá bom? Então, esse espermatozoide, ele não vai diretamente na membrana plasmática. Esse espermatozoide, ele enfrenta primeiro uma camada gelatinosa, né? Uma membrana gelatinosa, e ele passa mais ou menos de 5 a 10 minutos até chegar na membrana plasmática. E quando ele chega na membrana plasmática, o que acontece? Ele encosta na membrana plasmática, há uma mudança no potencial elétrico. Uma mudança no potencial elétrico da membrana plasmática. E essa mudança no potencial elétrico faz com que haja a formação de uma nova membrana, uma membrana de fertilização, que vai bloquear a polispermia. A ideia da formação dessa membrana de fertilização é bloquear a polispermia, para a gente evitar que a gente tenha indivíduos triploides ou que outros espermatozoides venham tentar fecundar esse ovócito. Então a gente vai falar um pouco mais sobre a formação da membrana de fertilização. Então, durante o contato do espermatozoide com a membrana plasmática, vai haver uma mudança do potencial elétrico, pelo menos momentaneamente, que vai impedir que outros espermatozoides entrem naquele ovócito, tá bom? E depois disso, vai acontecer uma reação cortical e a ativação do metabolismo do ovo. Esse processo ele vai durar mais ou menos uns 10 minutos da entrada do espermatozoide no ovócito, tá bom? Então, os grânulos que estão na região cortical, eles vão extravasar para o espaço periférico e vão desprender o córion da membrana plasmática. As substâncias presentes nesses grânulos vão modificar a estrutura do córion e estabelecerem uma membrana de fertilização. É essa membrana que vai impedir ainda mais a entrada de outros espermatozoides dentro desse ovócito. Aí agora a gente vai ter realmente um bloqueio definitivo da polispermia e o ovo ele vai estar metabolicamente ativado. E a gente vai ter as membranas desse ovo livre. E essa fase a gente chama de reação de ativação. Esse desprendimento permite que esse ovo gire dentro dos seus envoltórios e se posicione de acordo com o eixo de gravidade. O polo animal, por ser mais leve,
ele vai ficar voltado para cima e o vegetal vai ficar voltado para baixo. Se em uma determinada postura a fecundação teve êxito, a gente vai notar que depois de um tempo, os ovos no início colocados, indiferentemente os polos vegetais e animais para cima, se tornarão numa posição definida, ou seja, o polo animal para cima. E essa fase é conhecida como rotação de equilíbrio. Ela vai durar mais ou menos uns 30 minutos, tá certo? A materialização da simetria do ovo, ela é definida na temperatura de mais ou menos uns 18 graus, no período de mais ou menos 1 hora e 10 minutos, até 2 horas, após a interação da membrana plasmática do espermatozoide e do ovo. Essa materialização consiste no surgimento do crescente cinzento, que a gente viu, né, e marcará a formação da face dorsal do embrião, que é conhecida como rotação de simetria. O fenômeno da formação do crescente cinzento consiste no seguinte: o pigmento do ovo, que é restrito à zona periférica do polo animal, sofre, durante essa fase, um movimento de báscula, isto é, uma oscilação de cerca de 30 graus em direção do polo animal da futura face ventral. Em outras palavras, esse movimento ocorre em volta de um eixo imaginário que passa pelo centro do ovo e que é perpendicular ao plano da figura. Consequentemente, a face ventral temos um avanço de 30 graus, a camada pigmentar na face dorsal e teremos um recuo de 30 graus, originando uma pequena zona pigmentada que é o resto, e assim observamos uma tonalidade acinzentada. A figura que eu esqueci de mostrar é esta aqui, tá, gente? E o movimento de báscula, ele só ocorre na região pigmentada cortical, na massa central, cheia de grãos de vitelo, que permanece imóvel. Falando um pouco sobre a cariogamia é o encontro do pronúcleo masculino e feminino. E como é que isso ocorre? Após a penetração do espermatozoide, que ele agora está sem cauda, passou a membrana plasmática no citoplasma do ovócito, né, ele vai se movimentando, e se a gente observar como nessa figura, ele vai deixando um rastro. Tá certo? E ele vai migrando, e ele aguarda que o pronúcleo feminino ele consiga complete a sua segunda divisão meiótica, que a gente tinha falado lá no início. Tá? E ele vai deixando esse rastro, que a gente conhece como rastro espermático. Tá bom? E o centríolo masculino, ele envolve-se em um haste espermático. Uma vez eliminado o corpúsculo polar, o pronúcleo feminino migra em direção ao pronúcleo masculino e ambos estão prontos para se unirem. Aí eles se unem, tá certo? Aí ocorre a cariogamia, tá? E ocorre levemente uma mudança na polaridade do eixo do hemisfério animal, que é não muito longe da periferia do ovo, e tem se estabelecido o número diploide do indivíduo. Então a gente agora vai ter o indivíduo 2N.